Durante essa homilia, vou pedir ao nosso cantor, se puder preparar a canção Conheço um Coração. A gente vai, em alguns momentos, voltar nessa canção e vamos convidar você que está aqui, também você que está em casa, a cantar conosco essa canção que pede o Espírito Santo para transformar o nosso coração. Lembrando que no domingo passado nós celebramos a descida do Espírito Santo em Pentecostes, e agora nós podemos, com muita fé, com essa confiança, invocar o Espírito Santo para nos ajudar a lutar e a combater todo o mal que existe em nós. Amém? Eu disse para você no início dessa Santa Missa que hoje nós vamos falar sobre um tema que é a arrogância. E quero lembrar para você que hoje também, conforme o calendário da igreja, estamos celebrando a memória de Santa Rita de Cássia. Quem aqui é devoto de Santa Rita de Cássia, diga amém. Amém. Santa Rita de Cássia foi uma pessoa que também teve que lidar com muita arrogância. Você sabe, nós sabemos, pela história de Santa Rita de Cássia, que ela foi casada com um homem muito arrogante. O marido de Santa Rita de Cássia, ele trazia 3 defeitos que eu não desejo para mulher nenhuma que está aqui e que é casada. Quem aqui, mulher, é casada, diga amém. Amém. Para você que é casada, você que está em casa que é casada, eu não desejo nenhuma dessas 3 coisas para o seu marido. Não desejo que o seu marido tenha nenhuma dessas 3 características que o marido de Santa Rita de Cássia tinha. A primeira característica desse homem é que ele era um homem que gostava muito de beber. Ele era um beberrão, ou como diz Dona Maria, ele era um cachaceiro. Então eu não desejo para ninguém, nenhuma das mulheres que estão aqui e nenhum de nós, ter um cachaceiro como marido, como pai, como irmão, como parente. Porque só quem tem um cachaceiro na família sabe a dor, o sofrimento que causa. Então Santa Rita de Cássia tinha que lidar com esse homem muito cachaceiro. Além disso, uma outra característica que ele tinha, que eu também não desejo para nenhuma mulher, além de ser cachaceiro, ele era mulherengo. Misericórdia, né, Dona Maria? Misericórdia, padre. Meu marido ser mulherengo, ele cai no pau lá em casa. Ele era mulherengo, ele gostava de ficar cortejando as mocinhas que passavam na rua. Ele traía a esposa, ele ficava com mulher de rua. Ele era um homem muito, utilizando o linguajar do povão, muito safado, sem vergonha, e não respeitava a esposa, não respeitava a família. E além disso, ele tinha uma outra característica que eu também não desejo para nenhuma mulher: ele era violento. Ai de Santa Rita se fosse falar com ele: olha, por que você está chegando agora? Olha que marca de batom é essa na sua camisa. Ela podia apanhar, porque ele era violento, agressivo, ele não aceitava que ninguém chamasse a atenção dele. Além de ter um marido com essas 3 características, Santa Rita também tinha 3 filhos. E os 3 filhos, beberrões, os 3 filhos mulherengos, os 3 filhos violentos. Responde para o padre: a vida de Santa Rita foi uma vida fácil, sim ou não? Não. Santa Rita foi uma mulher
que teve que lidar com muita arrogância, sim ou não? Sim. E ela venceu. Por isso hoje, partindo do exemplo de Santa Rita, eu quero refletir com você sobre a arrogância e convidar você a refletir conosco com base no texto da primeira leitura. Olha o que diz o texto da primeira leitura de hoje. O texto diz assim: vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. E no segundo estrofe diz: ora, toda arrogância deste tipo é um mal. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 16. Você sabe, sempre quando eu estou me preparando para a homilia, eu costumo procurar o texto original e tentar entender o que o texto original está falando e daí tirar uma mensagem para nós. O texto original, mais uma vez, ele é um pouquinho diferente desse texto que a liturgia nos traz. Olha o que o texto original diz: agora, porém, vós vos gloriais em vossa arrogância. E olha o que o original diz: toda arrogância é um mal. Repete isso. Toda arrogância é um mal. O texto não utiliza a palavra fanfarronada, que eu acho que é uma palavra que o brasileiro nem usa muito. O texto utiliza a palavra arrogância e diz claramente: toda arrogância é um mal. Então aqui nós já temos a primeira mensagem. Vem, compadre. Se a arrogância é um mal, toda arrogância é um mal, toda forma de arrogância é um mal, a pessoa que é arrogante, o que ela traz para a sua vida? O bem ou o mal? O mal. Primeira coisa que você precisa entender: ser arrogante é atrair o mal para você. Vou pegar mais pesado. Posso? A pessoa arrogante, ela não precisa de inimigo. Ela mesma destrói a sua vida. A pessoa arrogante não precisa que ninguém faça macumba para ela. Ela mesma se amaldiçoa. Então, quando você vira uma pessoa muito arrogante, não entra na onda dessa pessoa. Não pense assim: ah, fulano é arrogante, eu vou ser arrogante também. Por quê? Aquela pessoa, por ser arrogante, ela está atraindo o mal para ela. Você quer o mal para a sua vida, sim ou não? Não. Então você não vai fazer como ela. E se você perceber que em determinados momentos você está sendo arrogante, você precisa imediatamente procurar um jeito de parar, de tomar consciência e de deixar essa arrogância de lado. Foi por isso que eu pedi a canção, e agora nós vamos cantar essa canção. Conheça um coração. Você já vai pedindo a Deus isso, que possa afastar de você toda raiz, toda tendência, todo traço de arrogância presente na sua vida. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que
que louva o Pai, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que tem o dom de amar, e sabe perdoar, e deu a vida, para nos salvar. Coloca a mão no coração e peça: Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mais uma vez, Jesus, canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Pode continuar fazendo um fundo que nós vamos voltar. Falei para você então que toda arrogância é um mal. Isso você já entendeu, amém? Amém. Agora você deve estar perguntando: ô padre, mas assim, a arrogância é o que mesmo? Quando é que eu posso falar assim, eu estou sendo arrogante? Será que se eu falar alto com alguém, isso já é arrogância? Será que se eu botar o dedo na cara de alguém, isso já é arrogância? Será que se eu bater a mão na mesa, isso é arrogância? A arrogância vai até onde? Então nós vamos ver isso também. Mas antes eu quero falar para você só o que essa palavra arrogância significa. Olha só, no grego, quando Tiago fala toda arrogância é um mal, ele usa a palavra kauresis. Quando Tiago vai falar de arrogância, ele usa a palavra kauresis. E kauresis vem de uma palavra que em grego se diz kauhaumai. E sabe o que significa kauhaumai? Viver com a cabeça erguida. Aqui nós já começamos a perceber algo que faz muito sentido nas palavras de Dona Maria. Já viu Dona Maria falando assim: fulano tem o nariz empinado? Quem já viu essa expressão, fala amém. Amém. O que é ter o nariz empinado? É a pessoa que anda sempre com a cabeça muito erguida. E aqui nós já podemos perceber um dos sinais de arrogância. Você andar com a cabeça muito erguida, não no sentido assim, a cabeça levantada, mas a cabeça muito erguida no sentido de se colocar acima dos outros. Nariz empinado para a Dona Maria é isso. É uma pessoa que não se abaixa, é uma pessoa que não consegue se humilhar, é uma pessoa que não consegue ser simples, é uma pessoa que não consegue reconhecer seus erros e ela quer sempre estar por cima de tudo. Isso é arrogância. É você querer estar sempre por cima, é você querer sempre ser o dono da verdade, é você achar que todo mundo está errado, só você está certo. É você não ouvir conselho de ninguém porque você acha que você não erra. Quem aqui já assistiu o programa do Chaves? Diga amém. Amém. É engraçado que a gente quase não observa isso, mas hoje eu fico analisando assim os personagens do Chaves do ponto de vista psicológico, e hoje eu consigo identificar que um dos personagens mais arrogantes de todos os que fazem parte daquele programa, sabe quem é? Professor Girafales. Uma vez eu estava assistindo um programa do Chaves, o professor Girafales disse a seguinte frase: a gente ri, a gente acha legal, mas quando você vai parar para pensar, você fala: opa, tem alguma coisa errada aqui, quer ver? Ele disse assim: eu só errei uma vez na vida. E aí os alunos na sala perguntaram: quando foi, professor? E ele respondeu: quando eu achei que eu tinha errado.
Isso é sinal de quê? A pessoa arrogante, ela acha que ela não erra. A pessoa arrogante, ela não gosta de ouvir conselho, de ouvir puxão de orelha de ninguém. Porque para ela está sempre certa e o outro é que está errado. Quem conhece alguém assim, diga amém. Eu fico imaginando você sentado aí no seu lugar pensando assim, gente, será que eu acho que o padre colocou alguma câmera lá dentro de casa, que não tem condição. Mas é porque isso faz parte da vida de um ser humano. Então, quando você fala de uma situação, muitas pessoas acabam se encaixando. Mas vem comigo em outro conceito de arrogância. No latim, a palavra arrogância vem de adrogare. E sabe o que significa adrogare? Pedir, solicitar, exigir. E aqui nós temos mais uma característica da pessoa arrogante. O arrogante é aquele que exige dos outros, exige para si um reconhecimento que não merece. O arrogante é alguém que se sente tão importante, é alguém que se sente tão no topo, que ele não aceita que os outros não percebam, não reconheçam isso dele. Conhece a frase, o ditado que diz, aquela pessoa está se sentindo a última bolachinha do pacote? Quem conhece essa frase, diga amém. Essa frase, ela tem esse sentido, a pessoa se sente tão importante, que ela começa a achar que os outros têm a obrigação de servi-la. Isso acontece muito dentro das nossas casas. Isso acontece muito nas relações familiares. De repente o seu irmão acha que ele é tão importante, tão mais importante do que você tem a obrigação de viver sempre cortejando ele ou ela, e de viver sempre abanando ele, abanando ela e fazendo tudo o que ele pede. O arrogante é assim, ele pôs na cabeça que ele é o maioral e ninguém pode tirar. E aí você começa a perceber, viver com um arrogante é fácil ou é difícil? E sabe por que é difícil? Porque o arrogante, ele acredita numa coisa que ele não é. O arrogante, ele acredita que ele é muito importante e ele não é. O arrogante, ele acredita que ele é muito sabido e ele não é. Ele acredita que ele é muito talentoso e ele não é. Você quer ver um cantor arrogante? Ele canta feio que dói. E acha que está arrebentando. E se você for falar que não está bonito, ele quer entrar até na justiça contra você. Uma mulher arrogante, feia igual a bruxa do 71, mas vai falar para ela não aceita. Que isso? Isso é inveja. Inveja, isso é inveja. Sabe por que você está falando do meu vestido de lantejola? É porque você é invejosa, você é invejosa. Se você tivesse esse vestido, que quando você sai no sol as pessoas chegam a fechar os olhos, você ia ficar se sentindo a mulher mais chique do mundo. Como você não tem, você é invejosa, aí você fica me criticando. Então perceba, o arrogante, ele tem esse problema. Como ele não consegue se enxergar, como ele se encheu demais de orgulho, e você vai falar, você enxerga, ele não enxerga, aí ele joga a culpa para você. O errado é você. Não é ele que é feio, é você que é invejoso. Não é ele que não tem talento, é você que está tentando puxar o tapete. Então, dar conselho para uma pessoa arrogante é muito difícil. Tentar abrir os olhos de uma pessoa arrogante é muito difícil.
E às vezes o arrogante, ele expressa sua arrogância até naquilo que ele tem, né? O arrogante foi lá e comprou um reloginho do Paraguai, que agora não é do Paraguai mais, eles falam da Shopee. E chega para você e fala, olha que relógio bonito. Você olha e fala, oh meu Deus do céu, que bugiganga mais feia, que trem mais horroroso que esse homem está no braço. Ó, meu relógio, ó, importado da China. Mas vai falar com o arrogante, ele não aceita. E é por isso que muitas vezes acontece briga, por isso que muitas vezes fica de mal. E tem pessoas arrogantes que são violentas, igual o marido de Santa Rita. Tem pessoas arrogantes que às vezes são vingativas e começam a querer te prejudicar. Então, é preciso ter muito cuidado com a arrogância, porque a arrogância, ela pode ser o pano de fundo até de crimes que acontecem. Você quer ver um exemplo de arrogância que aconteceu essa semana no Brasil, deixou o Brasil em choque? Quem ouviu falar do caso de um rapaz de 16 anos, um jovem de 16 anos, que matou o pai, a mãe e a irmã, diga amém? Por que esse rapaz matou o pai, a mãe e a irmã? Porque o pai proibiu ele de mexer no celular, proibiu ele de mexer no computador. Se ele fosse uma pessoa humilde, ele teria aceitado, sim ou não? Mas como ele era arrogante, ele ficou tão furioso que ele deu um tiro no pai, deu um tiro na irmã, matou a própria mãe. O arrogante é assim. Ele não aceita ser contrariado, ele não aceita ser punido, ele não aceita ser castigado, e ele fica furioso. Ele pode ficar furioso. Inclusive eu vou falar uma coisa para você, olha para mim. Se você tem pessoas muito arrogantes na sua casa, se você tem um marido muito arrogante, se você tem um patrão muito arrogante, um colega de trabalho muito arrogante, cuidado, porque às vezes você quer ajudar essa pessoa e essa pessoa entende que você quer prejudicá-lo. Responde para o padre. O pai desse menino, quando tirou o celular dele, proibiu ele de mexer no computador, queria ajudá-lo ou atrapalhá-lo? Mas você consegue entender que na mente dele o pai queria atrapalhá-lo, sim ou não? O arrogante é assim. Às vezes você dá um toque na pessoa e fala assim, ô fulana, eu estou te dando um toque, eu estou falando isso é para te ajudar, mas ela é tão arrogante que ela não consegue enxergar, e aí ela começa a ficar com raiva de você, e começa a querer atrapalhar você, e começa a querer prejudicar a sua vida. Amém? Amém. E aí vem então, o que fazer, padre? O que fazer se eu tenho uma pessoa arrogante na minha casa? O que fazer se eu tenho uma pessoa arrogante no meu trabalho? Se eu sou casada com um homem arrogante, eu fui descobrir isso só depois. Se eu sou casado com uma mulher arrogante, eu só fui descobrir isso depois. Sabe o que o livro de Provérbios fala da mulher arrogante? Eu gosto dessa passagem, viu? Inclusive para vocês que são homens, ó, guarda essa passagem para você poder falar o dia que precisar. Livro de Provérbios fala assim: é melhor morar com um leão e um dragão do que com uma mulher arrogante. Mas você, mulher, também pode falar: é melhor morar com um leão e um dragão do que com um homem arrogante. Mas e aí, padre? A pessoa é arrogante, tá? É uma pessoa perigosa, é uma pessoa que não se enxerga, é uma pessoa que não tem desconfiômetro, ela se acha e ninguém pode falar o contrário. O que eu faço? Primeira coisa que eu vou pedir você é que faça como Santa Rita. Sabe como Santa Rita fez diante do marido arrogante, diante dos 3 filhos arrogantes que ela tinha? Santa Rita começou a rezar por eles.
a rezar pelo anjo de guarda deles. Tá aqui uma coisa que nós precisamos voltar a fazer. Pessoal, voltemos a rezar pelo anjo de guarda das pessoas. Você que tem filho arrogante, comece a rezar pelo anjo de guarda do seu filho. Você que tem marido arrogante, comece a rezar pelo anjo da guarda do seu marido. Comece a rezar pelo anjo da guarda do seu irmão, pelo anjo da guarda do seu patrão, do seu colega de serviço, do seu amigo. Rezar é a primeira coisa. Segunda coisa, não fique batendo de frente, não fique discutindo, batendo boca com essa pessoa. Santa Rita, quando o marido dela chegava bêbado, ela não ia tirar satisfação, ela sabia que não vale a pena. Quando os filhos dela chegavam aprontando, seguindo o exemplo do pai, ela não ficava batendo boca, porque veja, bater boca com um arrogante é comprar uma briga que não tem fim. Ele nunca vai reconhecer, ela nunca vai reconhecer. Ué, padre, como eu faço para poder então mostrar para o arrogante que ele está errado? Através do seu exemplo. O exemplo, tem uma frase, essa frase foi dita por São Francisco de Assis. Diga assim, compadre: as palavras convencem. As palavras convencem, Mas o exemplo arrasta. mas o exemplo arrasta. Então olha só, talvez você fala, não adianta nada. Entra no ouvido, sai no outro. Então você precisa começar a partir para uma outra estratégia. O exemplo, dar o exemplo. Você sabe uma coisa que deixa o arrogante muito sem graça? Você se mostrar humilde na presença dele. Você quer ver um arrogante ficar sem graça no trabalho? É o arrogante chegar e dizer assim: o melhor funcionário dessa empresa sou eu. E você virar para ele e falar assim: pois eu acho que eu nem merecia estar aqui. Derruba ou não derruba? Ele fica sem graça, ela fica sem graça. Aí você diz assim: ô padre, mas isso não vai ser suficiente para ele mudar, não. Talvez não, mas ao longo do tempo, pelo menos você vai colocar ele para refletir. Ao longo do tempo, você vai levar essa pessoa a pensar sobre as coisas. Um filho arrogante, uma filha arrogante, não queira tupiar, não queira competir com ele na arrogância. Seja humilde, seja simples. Eu lembro, falando com vocês, eu lembro de uma frase de São Padre Pio, que São Padre Pio também foi vítima de muita arrogância, pessoal. Não sei se você conhece a história dele. São Padre Pio fazia muitos milagres, São Padre Pio ficou muito famoso. Proibiram São Padre Pio de celebrar a missa. E um dia um cardeal chegou para o São Padre Pio, todo arrogante, e disse para ele assim: ei, quem você pensa que você é? Você fica aí celebrando missa, enganando as pessoas. Você acha que a igreja precisa de você? A igreja não precisa de você, não. Foi arrogante, sim ou não? Sim. Olha como o Padre Pio derrubou ele. O Padre Pio olhou para ele e disse: de fato, a igreja não precisa de mim, mas eu preciso da igreja. Por isso que eu estou na igreja. Não porque ela precisa de mim, mas porque eu preciso dela. Dá uma salva de palmas para o Padre Pio. Quer ver um exemplo de como Santa Rita lidou com pessoas arrogantes? Você sabe que na história de Santa Rita, o marido dela morreu, os 3 filhos dela morreram,
E Santa Rita ficou sem filhos e ficou sem marido. Quem sabia disso, diga amém. Depois que ela perdeu o marido e os filhos, ela quis entrar no convento. Ela quis entrar num convento. Mas veja, no convento tinha aquele monte de mocinha que nunca tinha namorado, aquele monte de mocinha virgem, mocinha nova, pessoas que não tinham um histórico de uma vida conjugal, uma vida sexual. E Santa Rita, ela já tinha casado, já tinha filhos, já era uma mulher mais madura. Quando ela entrou para o convento, pessoal, vocês não fazem ideia do tanto que Santa Rita foi perseguida. Vocês não fazem ideia. Para você ter noção, eles não deixaram Santa Rita dormir dentro do mosteiro. As freiras, como diz Dona Maria, que de santa não tinha nada, era freira do capeta, pegaram a pobrezinha da Santa Rita e colocou ela lá no quartinho dos fundos, pessoal, lá na despensa, lá fora, e falaram para ela: o dia que você merecer, você vem para o mosteiro, você ganha um quarto junto da gente. E Santa Rita disse: quando é que eu vou merecer? E a madre olhou para o lado, tinha um toco, sabe esses tocos, pedaço de madeira cortado, onde as pessoas usam para sentar? Olhou e falou: tá vendo esse toco aqui, ó? O dia que esse toco nascer flor, você vai lá para dentro. E a pobrezinha da Santa Rita disse: tudo bem. Se fosse um de nós, se fosse um mineiro, um baiano que tem sangue no olho, falava: passa aqui agora que eu vou te acertar, sua bandida. Vem aqui que eu vou encher sua cara de tapa, sua bandida. Mas veja, se você entrar na onda do arrogante, o negócio não vai fluir. Santa Rita falou: tudo bem. Todo dia Santa Rita, pobrezinha, pegava o seu regador, ia lá e regava o toco. Ela regava o toco, pessoal. Um belo dia, Santa Rita acordou e as primeiras florzinhas germinando no toco. E um belo dia, a madre superiora do capeta, passando lá no quartinho da despensa onde Santa Rita estava, olhou e viu, não tinha um toco, tinha tipo um buquê de flores. E disse: mas como assim? O que é isso aqui? E Santa Rita disse: foi o toco que você pediu para regar. Deu flor. Você está conseguindo entender o que eu estou tentando te mostrar? A maneira como você quebra o arrogante é com a sua humildade, com a sua simplicidade, com o seu silêncio, com a sua obediência, com o seu testemunho. Com o seu testemunho. Através do seu testemunho você é capaz de mudar a vida do seu filho, mudar a vida do seu marido, mudar a vida do seu irmão. Você é capaz de deixar uma lição maravilhosa para o mundo, para o seu patrão, para os seus colegas, sobre a humildade que quebra a arrogância. E aí você diz assim: ô padre, mas e se o arrogante for eu? Como eu posso lutar? Como eu posso vencer? Inclusive, Deusdete, nome dessa homilia, é assim que você vai procurar depois, se você quiser assistir de novo, como vencer a arrogância. Dicas. Primeira coisa para você vencer a arrogância, você precisa refletir sobre as suas imperfeições. Refletir sobre o quê? Imperfeições. Você precisa entender que todo mundo tem defeito que você também tem.
e começar a pensar: quais são os meus defeitos? Quais são os defeitos que eu tenho? O primeiro passo para você vencer a arrogância é pensar nisso. Eu tenho defeito, eu não sou perfeito. Mas quais são os meus defeitos? Será que o que a minha mãe fica falando na minha cabeça, a minha esposa fica falando na minha cabeça, não é tentando me mostrar um defeito que eu tenho e eu não enxerguei? Segunda coisa, exercite a humildade. Qual é o caminho contrário da arrogância? Humildade. Quanto mais humilde você for, menos arrogante você será. Quanto mais arrogante você for, menos humilde você será. Amém? Amém. Terceira dica para você que tem a tendência à arrogância: aprenda a aceitar críticas. Sobretudo, críticas construtivas. Porque veja, você pode encontrar em sua vida dois tipos de pessoas que te criticam. Aqueles que criticam porque têm inveja, aqueles que te criticam porque querem te destruir, aqueles que te criticam porque não aceitam o seu sucesso. Mas tem outras pessoas que te criticam porque te amam, porque querem o seu bem. Então, quando você ouvir uma crítica de alguém que te ama, antes de rebater, antes de recusar, pensa um pouquinho: será que essa pessoa não está falando isso para o meu bem? Quarto, aprenda a admitir seus erros e a pedir desculpas. Está aqui uma coisa que o arrogante nunca faz: nunca pede desculpas. Ele pode errar o que for, ele pode fazer o que for, pedir desculpas ele não pede. Se você quiser deixar a arrogância de lado, pede desculpas. Foi arrogante com sua esposa? Meu bem, eu fiquei pensando que eu falei para você, eu achei que eu peguei pesado, você me desculpa. Foi arrogante com seu filho? Chama seu filho, fala: olha, eu sou seu pai, eu tenho autoridade sobre você, mas eu acho que eu peguei pesado, eu fui arrogante, você me desculpa. Pegou pesado com seu colega, foi arrogante com seu colega, foi snob com seu colega, fala para ele: aquele dia lá eu fui tão bobo, né? Eu fui tentar mostrar para você o iPhone novo que eu comprei, mas eu fiz isso de uma maneira tão arrogante, eu senti que eu peguei mal, então você me desculpa. Aceita seus erros, aprenda a pedir desculpas. E o último, permita que as pessoas ao seu redor possam brilhar. Está aqui um dos grandes defeitos do arrogante: ele não aceita o brilho dos outros, ele quer brilhar sozinho. Você precisa entender: Deus te trouxe no mundo para brilhar. Fala assim, compadre: Deus me trouxe no mundo para brilhar. Deus me trouxe ao mundo para brilhar. Mas eu não posso apagar o brilho do outro. Apagar o brilho do outro. O mesmo direito que eu tenho, O mesmo direito que eu tenho, as pessoas também têm. as pessoas também têm. E diga assim agora, de uma maneira bem bonita: diga assim: eu não quero brilhar sozinho. Eu não quero brilhar sozinho. Eu não quero ser uma estrela solitária no céu. Eu não quero ser uma estrela solitária no céu. Eu quero brilhar junto Eu quero brilhar junto com todos aqueles que estão ao meu redor. com todos aqueles que estão ao meu redor. E ao invés de ser uma estrela, Ao invés de ser uma estrela, eu quero fazer parte de uma constelação. eu quero fazer parte de uma constelação. Porque o brilho de uma estrela só Porque o brilho de uma estrela só é pequeno, é pequeno, mas o brilho de uma constelação mas o brilho de uma constelação é muito maior. é muito maior. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém.